Você chama de conforto aquilo que, na prática, já está cobrando caro demais. E o preço não aparece só no banco, aparece na sua coragem, na sua energia e no tamanho da vida que você aceitou viver. Tem uma hora da noite em que isso fica impossível de ignorar. O celular na mão, o aplicativo do banco aberto, a conta fechando e você percebe que o mês não foi embora sozinho. Ele foi pago com atenção dividida, decisões pequenas e uma preferência silenciosa por não mexer no que incomoda. É estranho, porque o homem olha para a própria rotina e pensa que está seguro, mas segurança demais pode virar uma forma elegante de desistir. Você continua trabalhando, continua cumprindo, continua sendo visto como responsável, só que por dentro algo foi ficando cada vez mais estreito. Rafael, 38 anos, trabalha como analista administrativo, mora em Nova Iguaçu, pega transporte lotado, almoça correndo e vive com a promessa de que uma hora vai melhorar. Ele não é relaxado, não é irresponsável, é precisamente o contrário. Ele é tão acostumado a manter a engrenagem rodando que esqueceu de perguntar se a engrenagem ainda serve à vida dele. E aí mora o problema. Porque conforto não é só descanso. Conforto também pode ser uma anestesia sofisticada. Ele te poupa da fricção imediata, mas cobra em expansão, em iniciativa, em futuro. Você vai adiando mudanças úteis porque a rotina ainda tolera o seu cansaço. Só que tolerar não é o mesmo que te fazer crescer. O homem começa a negociar com a própria potência. Ele pensa em estudar, depois deixa. Pensa em organizar, depois adia. Pensa em buscar renda extra, depois racionaliza. Pensa em sair da zona conhecida, depois encontra uma desculpa elegante para continuar no mesmo lugar. E quanto mais ele repete isso, mais o cérebro aprende que não precisa exigir nada dele. Essa é a armadilha. Não é a falta, é a acomodação que parece razoável. Você se acostuma com o salário, com a rotina, com um mínimo de previsibilidade e de repente passa a chamar isso de liberdade. Mas liberdade de verdade não é poder repetir o mesmo mês sem desespero. Liberdade é ter margem, é poder escolher sem entrar em colapso. E conforto demais, quando não é questionado, vai roubando exatamente essa margem. Talvez o sinal mais claro esteja no corpo. Você descansa e continua cansado. Você tem sábado e ainda assim sente peso. Você termina o expediente e não sente alívio, só desligamento. Porque uma parte de você sabe que está vivendo uma versão funcional da própria vida, não uma versão plena. Rafael sente isso quando vê o extrato e percebe que o dinheiro não some por um grande desastre. Ele vai embora em pequenas permissões. A compra que parecia merecida, o gasto que parecia inofensivo, o parcelamento que parecia inteligente, o luxo pequeno que promete compensar um dia duro. Tudo parece justificável no momento exato em que acontece. O problema é a soma. O problema é o hábito de premiar a exaustão com mais peso. E isso não acontece só com dinheiro, acontece com identidade. Você começa a se definir como alguém que gosta de viver tranquilo, mas no fundo está só evitando a frustração de desejar mais. Você chama de paz aquilo que é falta de confronto com a própria realidade. Você chama de maturidade aquilo que talvez seja medo de cobrar mais de si mesmo. E quando o discurso fica bonito demais, quase sempre existe uma prisão silenciosa por trás. O conforto vira um tipo de acordo. Você não me obriga a mudar e eu não te questiono. Só que esse acordo parece inocente até o dia em que você percebe que ele levou anos da sua vida sem pedir licença. E levou não só dinheiro, levou impulsos, projetos, curiosidade, ousadia, levou a coragem de pensar em algo maior do que sobreviver bem. É por isso que muita gente não está exatamente quebrada. Está compatível com um padrão de vida que não exige crescimento real. E compatibilidade demais com a própria rotina é uma forma lenta de empobrecimento psicológico.
O mais desconfortável é perceber que você pode estar defendendo o que te limita. Mas eu tenho estabilidade. Tem, mas eu não passo aperto. Talvez. Mas minha vida é organizada. Também. Só que nenhuma dessas frases responde à pergunta central. O quanto da sua liberdade você trocou para manter essa sensação? Porque o conforto sempre parece barato no dia da escolha. Ele só mostra a conta depois. E a conta aparece em momentos simples. Quando você percebe que não tem reserva para respirar. Quando entende que uma emergência pequena vira crise grande. Quando nota que está há anos sem construir patrimônio de verdade. Quando vê que o corpo está mais pesado, a cabeça mais reativa e o futuro mais estreito do que deveria estar. Existe uma diferença brutal entre viver com conforto e viver refém do conforto. No primeiro caso, você usa a estabilidade como base. No segundo, ela vira teto. E teto bonito continua sendo teto. Rafael nunca se achou preguiçoso, mas ele percebeu que o conforto o tinha treinado para adiar o que exigia desconforto inicial. Ele preferia a dor conhecida à transformação incerta. Preferia o previsível ao risco. Preferia continuar pequeno com aparência de ordem do que encarar a bagunça produtiva que precede qualquer salto real. E aqui está a parte mais dura. O conforto cobra porque ele adormece o senso de urgência. Quando você perde urgência, perde movimento. Quando perde movimento, perde direção. E quando perde direção, o salário deixa de ser ferramenta e passa a ser muleta emocional. Talvez o que você chama de estabilidade seja apenas um pacto para não encarar o seu próximo nível. Talvez seja a hora de romper esse pacto antes que ele continue cobrando mais do que você percebe. Porque a liberdade não some de uma vez. Ela vai sendo debitada em parcelas pequenas, toda vez que você escolhe permanecer exatamente onde já sabe ficar.